Paz seja convosco. Mais uma vez louvamos a Deus, porque Ele ainda permite que nós possamos nos encontrar diante dEle, buscando a sua face, buscando os seus entendimentos e seus ensinamentos. Os dias cada vez são piores, cada vez mais a condição da possibilidade da perseguição ela aumenta. Vemos alguns movimentos muito sérios dentro da Igreja Católica em relação ao homossexualismo. Alguns padres se posicionando dentro da condição de que é totalmente lícito o casamento homossexual. E com a Igreja Católica se posicionando dessa forma, as igrejas protestantes que se levantarem contra isso vai haver confusão. Então o cenário está sendo armado para que a gente realmente seja perseguido em relação aos nossos pensamentos e às nossas doutrinas. A vinda do anticristo ela é próxima e nós temos que estar preparados. Estamos meditando dentro da Escola Bíblica Dominical, no Catecismo de Westminster, e estamos na pergunta 76, que fala: qual é o nono mandamento? Antes de nós trabalharmos, vamos ler Êxodo 20, como nós temos feito toda semana. Êxodo capítulo 20. Assim diz a palavra de Deus em Êxodo capítulo 20. Então falou Deus todas essas palavras: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que é em cima dos céus, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. E faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu santo nome, o seu nome em vão. Lembra-te do dia de descanso para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a sua obra, mas o 7º dia é o dia de descanso do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há. E ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de descanso e o santificou. Honra teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra, que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunha contra o teu próximo. Não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao seu próximo. Palavra do Senhor, amém? Amém. Podem se sentar. Qual é o nono mandamento? O nono mandamento é: não dirás falso testemunho contra o teu próximo. E essa condição de falar falso testemunho, ele também é algo bem abrangente. Não é algo especificamente você imaginar que é apenas uma questão de tribunal, mas são várias situações em que nós podemos nos enquadrar nesse pecado. Esse mandamento institui uma obrigação para com a verdade em todas as áreas da vida do cristão. Então nós temos que ser verdadeiros na nossa vida. Em todas as áreas da nossa vida nós temos que ser verdadeiros. Não tem que haver sombra de mentira. Não tem que haver aquele jeitinho brasileiro que a gente viu lá na década de 80. Gerson, um jogador famoso da Copa de 70, ele vai fazer uma propaganda e ele fala: porque a gente tem que levar vantagem em tudo, certo?
E aquilo ali ficou o lema do brasileiro, que sempre a gente tem que levar vantagem em relação a alguma coisa, a gente sempre tem que estar ganhando em algum negócio, em alguma coisa, porque afinal de contas nós somos brasileiros, e assim nós somos vistos no mundo inteiro. As pessoas elas desconfiam de nós. Se falta algo, se quebra algo, se sumiu algo, a pessoa vai pensar, pô, é o brasileiro que está ali, porque sempre as pessoas elas querem levar algum tipo de vantagem. A gente vê isso bastante no trânsito. Você está dirigindo, está numa fila que só entra para a direita, o cara vai lá na frente e ele sabe, eu vou levar a minha filha lá no box que ela faz, e aí o trânsito parado, a pessoa cortou lá pela faixa do ônibus, saiu correndo, saiu lá na frente, simplesmente como uma forma de levar vantagem. A conotação mais grave do mandamento é o falso testemunho contra o semelhante, mas o mandamento é abrangente e inclui todos os pecados semelhantes a esse. A verdade é o fundamento das perfeições morais, da divindade de Deus e da ordem moral no universo. Tudo se apoia sobre a verdade. As escrituras sagradas, elas se apoiam sobre a verdade. Se você tivesse palavras de mentira nas escrituras, como que você iria acreditar em algo? Como saber se aquilo é verdadeiro ou não é verdadeiro? Se você não tem a Bíblia como a palavra de Deus, você tem um problema na sua vida. Porque os ensinamentos aqui praticados, eles podem ser verdade para você, como podem ser mentira. E como ter algum norte, como ter alguma direção. A verdade é o fundamento das perfeições morais da divindade. Todos os atributos que nós já estudamos no passado. A condição de um Deus que ele é imutável. A condição de um Deus que é onipotente, onipresente, onisciente. Um Deus que é fiel. Ele se apoia na condição da verdade. E também a condição da ordem moral no universo. Nós já falamos sobre essa condição moral, em que são regras. A moralidade, ela não necessariamente está ligada à sexualidade, mas o moral está ligado à relação a regras, padrões, normas que têm que ser seguidas. E que elas têm que ser seguidas para todos. Deus, ele não faz acepção de pessoas, e para todos nós somos iguais. Nós temos falado isso dentro da condição do culto noturno. O homem e a mulher, eles são iguais diante de Deus, mas têm funções diferentes, e nós vamos começar a trabalhar, se Deus assim o permitir, primeiramente o papel da mulher e depois do homem. Tudo o que vai de encontro à verdade de Deus nega a verdadeira natureza de Deus. Então você, antes de pensar e ter outras ideias e outros pensamentos, você querer distorcer as escrituras sagradas, saiba que a figura de um homem, de uma mulher que é filho de Deus, é de uma pessoa que fala a verdade. E se você acha que tem coisas que não são verdadeiras, você está pensando e trabalhando a condição da natureza de Deus sendo distorcida. Então, se uma verdade cai, todas caem. Se uma verdade ela deixa de ser verdade para ser mentira, todas passam a ser mentira, porque o princípio ele é quebrado. É o princípio que existe dentro do relacionamento conjugal, o princípio que existe do trabalhador, que é o que nós estamos trabalhando à noite, a condição do trabalhador e o seu senhor. Se uma vez ele roubou, ele tirou alguma coisa e você percebeu, para você aquela condição é uma condição de sempre. A condição também ela é verdadeira em relação ao nosso Deus. Dessa forma, esse mandamento está incluído em uma categoria diferente dos outros mandamentos relativos aos homens, pois a verdade é sempre sagrada em qualquer situação. A verdade é o atributo de Deus que sustenta todas as outras qualidades divinas. Tudo que é verdade, mesmo que saia da boca de um macumbeiro, de um satanista, de quem quer que seja, de um ladrão, de um estuprador, se a pessoa falou uma verdade, aquela verdade é uma verdade que procede de Deus. Toda verdade procede de Deus. A mentira procede de Satanás, que ele é o pai da mentira. Mesmo da boca de um pastor, mesmo da boca de um pai, mesmo da boca de uma mãe, quando a mentira é propagada, é falada, ela é uma ação do próprio Satanás através da vida daquela pessoa. E a verdade e a mentira, ela tem sido colocada dentro de uma condição que ela é relativa. Então eu posso às vezes fazer, ou às vezes eu não posso. Nós vamos falar um pouco sobre essa condição, em que algumas situações te é permitido você omitir a verdade, mas são situações muito específicas, e nós não temos que nos apegar a isso para tentar criar nas nossas vidas algum tipo de parâmetro, algum tipo de desculpa a gente agir errado. João capítulo 17, 19.
E a favor deles, eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Porque Deus sabe que o homem, ele como essência, ele é pecaminoso e ele é mentiroso. Jesus Cristo, numa das de alguma das funções pela qual ele morreu, além de glorificar Deus e cumprir as Escrituras, é para que nós pudéssemos ter a possibilidade de falar ou viver a verdade. Sem o sacrifício de Cristo, nós não podemos ter esse tipo de condição. Então ele vem falando a favor deles. Deles quem? A favor deles, Paulo, Ingrid, Alice, Menísia. A favor deles, eu me santifico, eu me sacrifico, para que eles também sejam santificados na verdade, para que nós possamos olhar as nossas palavras, os nossos pensamentos e colocar diante da verdade do Senhor, e nós possamos decidir: eu vou seguir nesse caminho de mentira ou eu vou seguir nesse caminho de verdade. Fale. A verdade tem que vir acompanhada da motivação, né? Porque ali na tentação de Jesus, né, o diabo estava falando a palavra de Deus. Mas... Aonde que ali o diabo estava falando a palavra de Deus? Não, por exemplo, quando ele fala do alimento. Não, mas ali ele estava distorcendo, ele tira o texto do contexto e ele está usando o texto para forçar Jesus a pecar. Então ele não está falando a verdade. Satanás, ele nunca fala a verdade. Ele fala meia verdade, e a meia verdade ela continua sendo mentira. Todas as afirmações de Satanás com Jesus Cristo em Mateus capítulo 4, ele tira o texto do contexto, e aí ele apresenta como ele quer, e isso também é uma mentira. Você falar de uma maneira distorcida é uma mentira, que foi exatamente o que Satanás fez. Dessa forma, esse mandamento está incluído em uma categoria diferente dos outros mandamentos relativos aos homens, pois a verdade é sempre sagrada. Toda verdade procede da boca de Deus, em qualquer situação, a partir de qualquer pessoa. É por isso que, se você congrega numa igreja em que o pastor se descobre que ele é um ladrão, que ele é um mentiroso, que ele é um assassino, as palavras que ele falou de verdade continuam sendo válidas. E as pessoas elas têm dificuldade, então eu preciso me batizar de novo. Eu preciso me casar de novo, eu preciso fazer porque ele era mentiroso. Não. Se ele falou a verdade, aquilo é verdade. Exatamente, alicerçado na palavra. Batismo em outras religiões, entendeu? Foi batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, está batizado. Foi casado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, está casado. Entenda que é a verdade de Deus que está sendo invocada. A verdade de Deus não é relativa. As nossas ideias, os nossos pensamentos são. A verdade de Deus não. A verdade de Deus se revela em sua imutabilidade. Ele não muda. Da mesma maneira que ele não muda, a verdade dele não muda. Ele fala que vai passar um i, um tio. Ele fala que a grama e a florzinha se seca, mas a palavra dele não passa. Porque a palavra dele é Cristo. Cristo, ele é a palavra de Deus. E como ele é a palavra e não é mentira, ele é verdade, ele é a verdade por todos os séculos, não muda nunca. A verdade de Deus revela em sua imutabilidade. O que é verdade para Deus na eternidade é verdade para ele em qualquer momento, passado, presente e futuro. Então por isso que quando ele declara que ele nos elegeu antes da fundação do mundo, essa verdade ela não pode ser quebrada porque ele declarou como verdade. Se ele determina que Ingrid seja salva, e aí a Ingrid nega ele é mentiroso. Então nós temos que olhar esse tipo de situação. Às vezes você olha para um médico, o médico olha para você e fala assim: vai acontecer isso em tanto tempo. Se não acontecer, ele é mentiroso. É o que acontecia em relação aos profetas. Quando um profeta ele levantava uma palavra e aquela palavra não se cumpria, aquela palavra era entendida como procedente dele, não de Deus, e ele era morto. E as pessoas tinham temor. Quando a gente vê a história de Jonas, em que Deus vai lá e fala para ele: você vai lá e prega para o povo de Nínive, povo mau, maligno. Mas ele sabia que Deus era misericordioso, ele ficou com temor. O pensamento dele era: eu vou lá, prego para eles se convertem, Deus perdoa e eu vou passar por mentiroso. E foi exatamente o que aconteceu.
E aí depois que ele prega, as pessoas se convertem. Aí mostra a cena que ele está lá, está um calorzão, Deus faz nascer um ramo, né, para fazer uma sombrinha para ele. E logo depois seca. E aí ele começa a amaldiçoar o dia do nascimento dele. Na verdade, a bronca dele era porque Deus tinha perdoado aquele povo. E aí Deus vem na sequência falando: poxa, você é tão bravo, né? Tão irado em relação a esse povo todo, mais de 500 mil pessoas, sei lá quantas mil pessoas que se converteram e foram salvas, e você está aí murmurando por causa de um ramo de aboboreira que queimou e secou. Como é que você tem esse tipo de pensamento, entende? A verdade de Deus é a verdade de Deus, o que Ele fala e determina acontece. Se Deus ama uma pessoa hoje, Ele amou antes da fundação do mundo e continuará amando essa pessoa na vida por vir. E é uma grande dificuldade que nós temos, porque nós julgamos as ações que as pessoas cometeram no nosso passado. É a grande dificuldade nossa colocar o passado no devido lugar. Não estou dizendo que o passado, que das coisas que aconteceram conosco não doem, mas elas têm que ficar para trás. Se essas coisas não ficarem para trás, a pessoa não consegue crescer. Ela desenvolve um senso de amargura no seu coração de tal maneira que tudo que ela toca apodrece, inclusive ela. Talvez seja uma das características do inferno. A pessoa não conseguir colocar as coisas para trás e ela continuar pensando no abusador, no agressor, naquele que confessou um amor e abandonou. Essas pessoas, elas são pessoas que sofrem o inferno aqui na terra. E nós temos que orar por essas pessoas. Porque o pior inferno que tem é a falta de perdão. Você não perdoar faz com que seus ossos, eles doam. O salmista Davi, ele, pela condição de não pedir perdão, os ossos dele eram gemidos durante todo o dia. Deus é diferente. Independente do que você fez ou o que você deixou de fazer, independente da sua fidelidade ou não com a casa dele ou com as coisas dele, independente da sua fidelidade com o horário ou qualquer outra coisa, o amor dele não é medido pelo que você faz. O amor dele é medido pelo amor de Cristo. É algo que nós temos que aprender. Se você não libera passado, você fica preso numa mentira de que um Deus, ele não é amoroso, que esse Deus, ele não cuida. Se Deus ama uma pessoa hoje, Ele amou antes da fundação do mundo e vai continuar amando por todo o tempo. Se Ele se aborrece de uma pessoa, que é o outro lado da moeda, a ira santa, ela permanece eternamente e como consequência ao longo de todo o tempo. Se Ele nunca amou, Ele nunca vai amar. E as pessoas, elas têm que entender isso. Não no sentido de que eu vou aceitar que Deus não me ama, mas procurar de alguma maneira crescer em estatura e graça diante do Senhor, para poder pregar a palavra para as pessoas, para que as pessoas elas sejam libertas. A gente tem que falar a verdade, porque as pessoas elas não conhecem a verdade. Porque elas não conhecem a verdade, é porque elas sofrem. E nós nos fechamos nas nossas vidas e evitamos falar com essas pessoas muitas vezes, porque nós não queremos mexer em feridas passadas. Mas aí a gente deixa a pessoa morrer, porque a gente quer ficar bem. Efésios capítulo 1, verso 4. Pedro. Assim como nos escolheu, mediante a fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele, e em amor. Tá? Então Ele nos escolheu. Então Ele nos separa do meio das malhadas e coloca como nós, colocando em cima de uma alta pedra. Mas muitas pessoas, elas estão sem conhecer a verdade, fora dessa pedra, sofrendo sendo filho de Deus. Vai ser algo muito triste em certo aspecto, quando pessoas elas vierem ao dia do juízo e descobrirem que eram filhos de Deus e que tinham direito a ser felizes em Cristo e não o foram, porque ninguém pregou a verdade, ninguém falou do amor de Deus. Daniel, troca com a Manu aí.
A verdade de Deus se manifesta também nas leis imutáveis da natureza. E aí nós vemos essas leis que Deus mesmo cria, são leis que não falham. Se você jogar qualquer objeto para cima dentro da nossa atmosfera, ele vai cair. Se você pegar um copo d'água e você colocar e aquecer a 100 graus Celsius, ele vai evaporar. Se você colocar a temperatura chegando a 0 grau, a água ela vai congelar. As leis da natureza, elas são imutáveis, porque elas foram construídas em cima de uma base de verdade. Os cientistas, em suas investigações, partem sempre do pressuposto da imutabilidade das leis da natureza, mas não conseguem explicar a origem disso. E, na verdade, eles não fazem isso porque eles não aceitam a figura divina de Deus. Como que um planeta Terra, ele fica rodando na mesma velocidade? Como que um planeta Terra, ele não se aproxima da Lua, não se aproxima do Sol? Como é que a Lua não chega mais próxima? As pessoas, elas não conseguem provar, ou não conseguem descobrir por quê. Vocês só falam que isso existe e entendem isso como uma verdade. E a gente tem que entender que tudo isso é apoiado na verdade imutável de Deus, em que Deus fala, a água vai até aqui e não volta. Ela vai, com o sol, ele vai rodar de tal maneira, toda manhã, entendeu? Quando der um horário certo, o sol ele vai nascer, e quando chegar um horário, esse sol ele vai se pôr. As leis que regem o universo, elas são tão sensíveis, que se mudasse alguma coisa, 1 milionésimo, 1 bilionésimo de centímetro, a gente morreria, não existia ar. Se a constituição do oxigênio que a gente respira mudasse uma migalha, a gente morreria. Se o calor que a gente está sentindo, esse calor, e tudo isso é sinais dos fins dos tempos. É mais uma motivação para você entender que você tem que vender flores, você tem que abrir a sua loja, você tem que fazer comida, trabalhar, fazer as suas coisas, mas o tempo está próximo. E está se falando que a temperatura no ano que vem ela vai bater 45 graus. Imagina como nós vamos ficar. E aí você começa a chegar em temperaturas que geram um risco de vida para nós. Que nosso corpo ele tem um limite. Entende? E isso também é cumprimento da palavra de Deus. A Rô estava lá mexendo no celular ontem, teve um tsunami meteorológico, não é? Por causa da temperatura dessas coisas lá, as águas invadiram, entraram nas praias de Santa Catarina e levaram os carros por mar. Olha que loucura! Você entende que você tem que olhar para as coisas que estão acontecendo com olhos espirituais? Não é para você parar, comprar lá um monte de galão de água e ficar em casa, só orar, não é isso. Mas você tem que começar a ter olhos diferentes, aonde você está semeando a sua eternidade. Os cientistas, em suas investigações, partem sempre do pressuposto da imutabilidade das leis da natureza, mas não conseguem explicar a origem disso, que é a verdade imutável de Deus. Gênesis 8:22. Enquanto durar a terra, não deixará de haver sementeira e ceifa, frio e calor, verão, inverno, dia e noite. E apesar dos cientistas não conseguirem explicar isso, Gênesis 8:22 está falando, vai continuar tendo, até o dia do juízo. As pessoas elas vão padecer dores e dificuldades, vão, mas vai faltar? Não vai. Porque se faltar a gente morre, inclusive os eleitos. Então a temperatura ela vai chegar num nível que vai ser de morte, mas não vai matar, mas vai incomodar. Cada vez mais a gente vai sentir incômodo. A gente saiu lá do evento lá da revelação, quando nós entramos em casa, a casa parecia uma estufa. Entendeu? Cada vez mais a gente vai se deparar com esse tipo de coisa. Porque é a verdade de Deus. Para que Cristo volte, tem uma série de elementos além da palavra de Deus ser pregada por todos os lugares. Então tem muitas coisas que a gente consegue ver com os nossos olhos.
Sem a verdade de Deus e a imutabilidade da sua vontade, a vida tornar-se-ia impossível pelas mudanças imprevisíveis da natureza. Imagina se você não soubesse que de manhã ia sair o sol, ou que, sei lá, teria água, ou que iria ter noite. Sei lá, imagina se essas variações da natureza, se houvessem variações na natureza, em que um dia tem, outro dia não tem, chove, não chove, as pessoas no Nordeste padecem por conta disso. Imagina se isso fosse uma regra, como fosse lá nos tempos lá de Elias, ficou 3 anos sem chover. Imagina como ficou aquela terra, como ficou aquele povo, 3 anos sem chuva. A verdade de Deus está escrita nas obras da criação. Todos os homens que ignoram essa proclamação, elas negam a verdade de Deus. Romanos capítulo 1, verso 20. Romanos capítulo 1, verso 20. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhece desde o princípio do mundo, sendo percebido por meio das coisas que foram criadas, tais como são puríssimos e desculpáveis. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim como o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebido por meio das coisas que foram criadas. Não tem como você olhar para a natureza e não ver Deus. As pessoas, elas ficam boquiabertas diante de cenários você olha e fala assim, caramba, como isso é bonito. Como isso é bonito. E tudo isso foi criado pela figura divina de Deus. Porque Ele falou que ia fazer. Ele não cria alguma coisa que é preta ou branca. Deus, Ele não trabalha com a condição de preto ou branco. Ele cria o cinza. O cinza é exatamente a condição de nós olharmos para situações e sabermos ponderar de uma maneira dura ou mais macia, mais agressiva ou mais amorosa, porque cada situação ela demanda um certo modo de agir. Nicolas? Então, para tais homens, por isso são indesculpáveis. Está falando indesculpáveis a quê? E negar a presença de Deus, não conhecem Deus. Entendeu? Porque o contexto de Romanos as pessoas olham e falam assim, não existe Deus. Deus não existe. Eu não consigo observar a maldade, eu vejo a maldade toda, esse Deus não existe. Pessoas feridas pensam assim, Deus não existe. E aí a palavra de Deus em Romanos capítulo 1, verso 20 fala, ninguém é desculpável em relação a esse pensamento. Porque a natureza manifesta a glória de Deus. Todos os seres humanos, ao olhar o céu de Brasília, você não tem como olhar e falar assim, não pode ser criação humana, não pode ser uma coisa natural. É o Big Bang, a explosão e juntou. Não dá para imaginar isso. Eu vi uma vez uma ministração de uma pessoa que ela falou assim, que acreditar nessa teoria, porque é uma teoria, de que o mundo foi criado a partir de uma partícula que se bateu, é a mesma coisa que você pegar um caminhão e você colocar caixas de farinha, caixas de ovo, caixa de leite, caixa de açúcar, e põe o caminhão para correr, e aí o caminhão ele capota, e aí a hora que você abre está um bolo lá. Entendeu? Ou você imaginar que um CD, um LP daqueles grandão, se ele ficar um tempão parado, ele se transforma num pendrive. É tão absurda essa ideia, entendeu? Mas é a forma que as pessoas têm de criar uma resposta para dizer que Deus não existe. Só que, ao ver a natureza, ao ver a maravilha da natureza, a maravilha do funcionamento do ser humano, não dá para imaginar numa coisa acontecida automaticamente. Por isso essas pessoas, elas são indesculpáveis.
Por todas essas coisas, vemos que a verdade de Deus é a base de todo conhecimento e toda a moralidade do homem. Pois como conhecer a verdade sem ter certeza de que os nossos sentidos não nos enganam, de que não irão variar ao longo do tempo? Toda a nossa base de conhecimento, toda a moralidade nossa, ela tem que se apoiar nas Escrituras. Apesar de você olhar, por exemplo, na Alemanha, os crentes bebem cerveja, ou em Portugal bebem vinho, ou em tal lugar fumam charuto. Aqui no cristianismo evangélico brasileiro, se você fizer algumas coisas dessa aí, você vai para o inferno. Entendeu? Apesar de ter essas variações culturais, a verdade mesmo, onde a gente tem que se amarrar e se apegar, ela não muda, ela não pode ter variação. Há verdades que são basilares, são colunas dentro do cristianismo. Entre elas, Jesus Cristo, Ele é Deus. E aí, para pessoas, Jesus Cristo é um tipo de Deus, como fala, por exemplo, a Bíblia dos Testemunhos de Jeová. Ou dentro do Espiritismo, que fala que Ele é um espírito evoluído. Não, Ele é Deus. Entendeu? Ele é Deus. Por que essa certeza de que Deus ele realmente é verdadeiro? Todo conhecimento dos homens em todos os tempos do mundo é provido pelo verbo de Deus Cristo. Ele é a palavra, Ele é a verdade, é aquele que nos resgatou, é Ele aquele que mantém todas as coisas pelo poder da sua palavra, é aquele que traz o conhecimento a toda a criatura. Ele é a luz do mundo. E aí eu já falei com vocês, talvez você não tenha se pego no ar isso aí. Quando Jesus estava bebê recém-nascido, no colo de Maria, chorando, querendo mamar, ali mesmo naquela condição, ele continuava sendo Deus, e ele estava cuidando para que os planetas continuassem rodando e continuasse céu, sol, e tivesse chuva. Aquele bebezinho lá, ele tinha o poder divino de continuar mantendo todas as coisas e continuar vendo a verdade através da pregação do Evangelho, ele como bebê. É muito doido isso. É muito doido isso. Em que ele deve ter crescido, deve não, com certeza ele cresceu na consciência de Deus que ele ia com 33 anos morrer do jeito que ele ia morrer. Se fosse nos dias de hoje, ele tinha que tomar Rivotril. Porque imagina você com 10 anos de idade sabendo que você ia caminhar para aquele tipo de coisa. E aí você vê a ação divina de Cristo e humana de Cristo, mesmo dos 30 anos como um homem adulto, ele continuava fazendo bem, proclamando a verdade do Senhor. João capítulo 1, verso 9. Oito e 9. Evangelho de João, capítulo 1, verso 8 e 9. Tem que aprender a ler, hein, Manu, que eu quero você lendo também, hein? Ele não era luz, Mais alto, fica em pé para a gente ler, para a gente ouvir você, por favor. Ele não era luz, mas veio para que testificasse da luz. Não também? Também. A saber, a verdadeira luz, que vida ao mundo e iluminar a todo mundo. Ilumina todo homem. Quando você lê e você vê a vírgula, você fala assim, ó. Ele não era luz, aí você dá uma respiradinha. Mas veio para que testificasse da luz, mais uma respiradinha. A saber, a verdadeira luz, que, vindo ao mundo, ilumina a todo homem. Romanos 1, 20. Todo ser humano é indesculpável. Essa luz, ela alcança inclusive ímpios. Os ímpios dizem o quê? Não. Não quero. Eu quero viver nas trevas. A verdade de Deus é também a fonte de toda bondade, pois somente pela graça de Deus em Cristo o homem consegue, por meio dos dons recebidos, desejar o bem e a salvação. Somente por essa graça o homem consegue olhar e observar a verdade. Mas o que é a verdade? João 17, 17. Santificai-nos na verdade. A tua palavra é a verdade. Quando as pessoas elas quiserem entender o que é a verdade, o que é a verdade? É a palavra de Deus. Não é o testemunho humano. Não é o livro da história. Não é a palavra do pastor. Mas a verdade é a palavra de Deus. João capítulo 18, 37 e 38.
Ingrid? Então lhe disse Pilatos: logo, tu és o rei? Respondeu Jesus: tu dizes que sou rei. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de que dá testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Perguntou-lhe Pilatos: que é a verdade? Tendo dito isso, voltou a Deus e lhes disse: eu não acho rei que não fosse. E aí aquele últimos diálogos de Pilatos com Jesus, Jesus ainda fala a verdade para aquele homem e fala: todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Pilatos era de Cristo? Por isso que ele pergunta: que verdade é essa? Eu não estou entendendo o que você está falando. Apesar dele não entender que Jesus é a verdade, ele vai lá e testifica para os judeus o quê? Não tem mentira na vida dele. Não vejo crime, não vejo pecado, não vejo nenhum dano, não vejo nenhuma motivação para que eu venha a condenar esse homem. Eu não vejo nele mentira. Eu vejo nele a verdade. Vemos até aqui que essa verdade de Deus é revelada pela sua Escritura, pela sua palavra, a Escritura. Não há outro caminho de você conhecer a Deus a não ser através das Escrituras Sagradas. Podemos dividir esse mandamento em duas características básicas de pecados proibidos: a detração, que eu vou falar o que é, e a falsidade. A detração é constituída por todas as coisas que são injustas ou prejudiciais ao nosso próximo. Então tem coisas que às vezes você não proclama com maldade, mas você faz com maldade. Um pensamento, uma ideia, uma ação. Isso é uma detração. Apesar de não ser uma coisa explícita, implicitamente você está fazendo mal. E a falsidade? Por todas as violações da verdade. E aí quando você pensa na falsidade, você pensa no conjunto total em que as pessoas olham para essa verdade e elas rompem contra ela. 2 Samuel 7, 28. Quando você é injusto com alguém, você está quebrando o 9º mandamento. 2 Samuel 7, 28. Agora, pois, Senhor Deus, tu mesmo és Deus, e as tuas palavras são verdade. E tens prometido a teu servo este bem. Então a promessa de fazer o bem é verdade. A promessa de fazer o mal ou a ação maligna é falsidade. Tudo que prejudica o próximo quebra esse mandamento. Em que você sabe como agir bem e você age mal. Uma palavra de conforto e você traz uma palavra de agressão, de violência, de dureza. Detrações. A mais grave de todas as detrações é o falso juramento intencional perante um tribunal, principalmente quando inclui a premeditação e o intento maligno. Então, qual que é a coisa mais explícita de uma detração? Você está diante de pessoas: você viu Pedro fazer aquilo? Eu vi. E o Pedro: não, eu não fiz. Não, mas eu vi. Eu vi ele fazer aquilo. E o ambiente que nós vivemos hoje é um ambiente que isso vai acontecer cada vez mais. As pessoas elas vão falar assim: olha, eu vi pessoa fazendo tal coisa. Eu vi falando mal do cabelo do fulano, ou falando mal da pele do fulano, ou falando mal da sexualidade. Mas eu não falei. Não, falou sim. E eu atesto. E isso é suficiente para prender a pessoa. Um mau testemunho é uma detração. Mesmo que o falso juramento não seja pronunciado perante um tribunal, ele continua sendo a violação do mandamento. E apesar de estar livre da justiça civil, não está livre da justiça de Deus, que é o que? Se você planeja fazer algo errado na sua mente, você já pecou. A condição de você olhar para uma mulher com desejo, ou um homem, e você já ter desejo em relação a ele na sua mente, você já adulterou. A mesma condição é se você planeja na sua mente fazer alguma coisa para prejudicar a pessoa com intuito maligno, você também já pecou. Gálatas capítulo 6, verso 7. Bem, 6, 7.
Presta atenção. Não vos enganeis, Deus não se trompa, pois aquele que o homem semear, isso também se fará. Se você semeia um juízo ou um testemunho falso, é isso que você vai colher. Da mesma maneira que você julga, você vai ser julgado. Da mesma maneira que você fala, vão falar com você. Da mesma maneira que você perdoa, você é perdoado. Calúnia. A calúnia ou maledicência, falar mal do irmão, isso a gente faz com maestria, entendeu? Não, pastor, eu só estou compartilhando o meu pensamento com a Esther para a gente orar. Não, você está fazendo fofoca. Você está mentindo. Calúnia ou maledicência pode não constar em uma mentira propriamente dita. A simples sugestão de dúvidas e rumores maliciosos em relação a uma pessoa, a um grupo de pessoas, abrange os alimentos de malícia e falsidade proibidos pelo 9º mandamento. O Pedro está meio estranho hoje, hein? Entendeu? Olha assim para o Pedro. Ô Alice, o que o Pedro anda fazendo de noite, hein? Ele está com sono por quê? Você entende que eu estou induzindo? Eu induzindo. Será que ele foi dormir mesmo? Ele tem laptop? O laptop dele está no quarto? Será que ele está no celular, não está vendo coisa que é imprópria, por isso que ele está acordando tarde? O que eu estou fazendo? Calúnia. Então a gente tem que entender que as coisas que são graves ou menos graves, tudo são pecados diante de Deus. Para que você entender a gravidade disso, a gente já falou, vamos falar de novo, uma pessoa que rouba essa caneta e leva para casa, sabendo que está levando, estou roubando. E uma pessoa que dá um tiro na cara do outro, para Deus é pecado do mesmo jeito. Não, pastor, não pode ser. É diferente. Não é diferente. Porque enquanto nós pensarmos no sentido horizontal apenas, a gente vai dar mais valor para o pecado em relação ao outro. Mas quando a gente pensa entre homem e Deus, o peso desse pecado, como de matar uma pessoa, é tão grave como. É claro que existem consequências diferentes dentro do nosso tempo, mas é pecado tão grave como. E a gente tem que entender isso, porque entendendo isso a gente vai olhar e poder ajudar as pessoas que cometeram pecados mais graves ou menos graves dentro da nossa ótica, e aí as pessoas entendendo aquilo, elas vão entender que elas foram perdoadas de coisas piores porque eles pecaram contra Deus. Salmos 25, verso 10. Todas as veredas do Senhor são misericórdia e verdade para os que guardam a sua aliança e os seus testemunhos. Todos os caminhos, todas as veredas do Senhor são misericórdia e verdade, e Ele espera que também os nossos caminhos em relação ao nosso próximo sejam misericórdia e verdade. Da mesma maneira que Ele age conosco, Ele quer que a gente age com os outros. Vemos, portanto, que a falsidade ela é pecado, mas se torna criminosa quando envolve não somente o pronunciamento da falsidade, mas também o propósito de enganar, prejudicar ou ainda a quebra de um compromisso, seja ele tão formalmente expresso ou assumido anteriormente. Então, seja você cometer essa condição do falso testemunho de uma forma culposa, eu fiz sem saber, é pecado. Por isso que você precisa buscar o conhecimento, porque a falta do conhecimento é que leva a pessoa à perdição. Como de uma maneira dolosa, eu intento fazer isso, eu intento prejudicar o Daniel e eu quero fazer ele sofrer. Eu intento, isso também é pecado diante de Deus, de um jeito ou de outro. Falso testemunho. E a pergunta é, como que você tem andado diante da verdade de Deus? Ela é uma verdade que você usa ela parcialmente, quando te é interessante. Para isso eu sou crente, mas em certo momento eu não sou crente, ou você tenta ser crente a todo momento. Amém, queridos? Amém. Senhor, te louvamos por esta exposição do 9º mandamento. Agradecemos, Pai querido, pela tua graça, pelo teu amor, e pedimos que o Senhor nos oriente, nos guie, nos abençoe. Oramos em nome de Jesus. Amém.